foi dirigido pelo velho amigo António Sagué, mais conhecido no literário, ao Sr. Presidente da Junta, aos colegas de mesa e da parceria da obra, e também já agora por me permitirem, porque eu depois vou lamentar muito não vos poder ouvir ao final, mas tenho motivo de força maior me ausentar. E a todos também, muito obrigado por terem tanto vindo partilhar este bocadinho de tarde, esperemos não vos defraudar. Sobre esta obra, realmente devo dizer que ela me acompanhou conjuntamente com volume 9 do mítico Abade de Bassal, das Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, volume 9, que é o que trata mais da temática da arqueologia, etnografia e arte, e que depois se prolonga no volume 10, depois o resto já são, portanto, alunos de gaveta. E eu, inicialmente, isto foi as minhas primícias, ainda nos inícios dos anos 80, inicialmente, para além desta obra, portanto, eu, na altura, estudante pobretanas, tive que recorrer a umas fotocópias, como todos, e só tirei do Conselho de Moncorvo, que eu tinha uma pequena separata das freguesias do Conselho de Moncorvo, das famosas terras de Ente Sabor e Douro. Devo dizer que eu cheguei às terras de Ente Sabor e Douro porque o Abade Bassal, a cada passo, o mencionava. Isto na Biblioteca Pública do Porto, há de tudo, porque tem o depósito legal, além da de Lisboa, a Biblioteca Nacional, portanto, e foi aí que acedi pela primeira vez portanto, a esta obra. Mais tarde, até foi o Sr. Engenheiro Afonso, um amigo, que me arranjou, já aqui há uns largos anos atrás, fotocópias do volume todo. E já deu para não ir além do que eu abordava do Conselho de Moncorvo, mas todas as outras freguesias e muito mais coisas que esta obra contém. De facto, é uma obra curiosíssima, publicada no ano de 1908, precisamente em 1909, está o Abade Bassal a preparar o primeiro volume das Memórias, e em 1909, por aí também, está o Abade Bassal a publicar as Memórias, os subsídios para uma monografia Torre Moncorvo, na célebre Ilustração Transmontana. Portanto, estamos mesmo no final da monarquia. Claro que o senhor fez o seu trabalho de recolha, eu calculo que entre 1900 e pouco e até portanto, com mais intensidade, sobretudo porque ele próprio diz, nos anos de 1904, 5, 6, ele já tinha a obra praticamente bastante adiantada. E depois, com algumas saídas de campo, porque ele sai daqui, muito jovem, e, pronto, e fica lá por baixo, e as vias de comunicação de que ele está sempre a queixar, que não existem, portanto, isto era longe e era caro vir cá, além de muito demorado. Então essa obsessão, de facto, de José Manuel Martins Pereira. E depois comecei a pensar, portanto, já no contexto mais recente, portanto, sabia que ele próprio diz também que era do Conselho, portanto, que era de Vila dos Sinos, está lá na obra, portanto, mas de pouco, Vila dos Sinos, já agora, à parte, é uma aldeia anexa da freguesia de Vilarinho dos Galegos, Conselho Mogador, que é a terra de naturalidade de minha mãe. E já agora, a avó dela, portanto, Maria Olímpia Falcão, era de Vila dos Sinos, e depois todos os Falcões daí para trás, portanto, ou seja, eu tenho ascendências também em Vila dos Sinos, e por isso tomei também este trabalho a peito. Eu tinha preparado um PowerPoint, mas que seria mais interessante mostrar aqui os passos, até com imagens e documentos, mas meia culpa, não solicitei os equipamentos multimédia a tempo e horas, portanto, então ficará um bocado a seco, peço desculpa, talvez numa próxima, não, seguramente numa próxima depois apresentarei isso. A primeira pergunta que se impunha era saber quem é este Sr. José Manuel Martins Pereira. É preciso dizer que é uma personagem, até naquilo que ele escreve, é muito esguio, é fugidio. Ele furta-se, aliás, a obra, a intenção da obra é falar sobre as terras de Ente Sabor e Douro, não era uma autobiografia, mas podia dizer um bocadinho mais. Pois não diz. Apenas no início, isto vamos mudar a palavra, o que sabia sobre ele era por ele próprio, na página 6 das terras de Ente Sabor e Douro, já pouco para a nova edição, página 6, ele diz assim: digamos os motivos que me levaram a estudar as terras de Ente Sabor e Douro. Nascido numa pequena aldeia destas abençoadas terras, ainda criança, e não diz qual, as margens do rio Douro e Sabor faziam a minha admiração,
ao contemplar aquelas rochas tão altas, muitas cortadas a pique, especialmente as do Douro, e o rio tão fundo, encaixado entre aquelas enormes penedias, quase sem fim, saltando e ressaltando sempre numa luta titânica, fazendo ruidosos bramidos, tudo aquilo apresentando um conjunto fantástico e admirável, mas que ninguém me fazia decifrar. Está a descrever o Douro antes das barragens, é claro, que era um canyon, o Douro, portanto, ruidoso lá no fundo, medonho, e depois ele ao sabor teria ido menos, porque ficava mais longe da terra dele, lá está. Depois, ainda um bocadinho mais à frente, diz, quando completei os meus 20 anos, quis o destino que eu fosse, já no serviço militar e no desempenho do emprego mesquinho do governo, correr parte do país. E qual não foi a minha surpresa, depois de passar o Douro, ao ver por toda a parte estradas a macadame. Macadame era aquele sistema de empedramento que tinha sido inventado por um engenheiro escocês chamado Macadam, que consistia, portanto, numa caixa, basicamente é um sistema romano mais elaborado. Nas zonas onde era difícil levar o caminho de ferro, ainda no século XIX, portanto, nomeadamente as terras altas da Escócia, portanto, este engenheiro desenvolveu um sistema, portanto, uma caixa entre valetas, portanto, ligeiramente abaulado, com várias camadas, a última era, portanto, uma cama de saibro, e a última era de pedra de granito batida, depois levava outra camada de saibro, e para as terras ali de Mogador, até confirmará, também se deve lembrar, que até só nos anos 80 é que se substituíram as vias de Macadam ali de Vila Dala para Vilarinhos Galegos. Eu ainda vi o cantoneiro a despejar, tinha que ciclicamente deitar-se o saibro por causa dos buracos que aquilo ali. Portanto, e todas as estradas do Estado Novo foi uma capinha de asfalto sobre as velhas estradas de Macadam, que eram as que vinham do Fontismo, do Fontes Pereira de Melo. Portanto, era isto que ele, entretanto, ainda não havia asfalto naquele tempo, e o must era de facto o Macadam, e por todo o lado ele veio o Macadam. E as linhas férreas cruzarem-se em todas as direções, em todo o lado, menos aqui, distribuindo as bênçãos divinas pelas povoações que atravessavam o progresso e o bem-estar dos seus habitantes. E aqui, nada. Na página 95 ele diz mais qualquer coisa ao tratar do capítulo sobre Vila dos Sinos, Conselho de Mogador, depois tem freguesia, era freguesia, depois foi anexada. Vila dos Sinos está situada esta humilde freguesia, terra de minha naturalidade, que é que ele se declara a 4 km do Rio Douro. E depois na página 100 diz apenas, ao falar de umas oliveiras que ficavam lá para as bandas do Portelinho, no termo de Vila dos Sinos, assinala a tradição de um grande tesouro que estava sobre a maior das oliveiras, que era pertença da excelentíssima Dona Maria Eugénia Gonçalves, saudosa avó de minha mulher. E por aqui o abade Bassal inferiu, portanto, se a esposa era de lá também, portanto, a avó era de lá, era de lá também, portanto, mas também não diz o nome da esposa, nem mais se sabia quanto a isto. O próprio abade Bassal, portanto, no volume dos notáveis, a única obra que se lhe conhece até à data, provavelmente terá artigos escritos lá para as bandas de Setúbal, que ainda não consegui localizar, mas é esta, não se conhece outra. E, em todo o caso, dada a relevância que o abade Bassal lhe conferiu, no volume dedicado aos notáveis, que é o tomo 7, publicado em 1931, diz isto, falando de José Manuel Martins Pereira, tem os ilustres todos do distrito e também o inseriu lá. E diz apenas isto. Apesar de muitas diligências que fizemos, nada conseguimos referente a este escritor, natural do distrito de Bragança, que em 1909 estava em Setúbal, pois claro, é a data que publica o livro, na Rua das Fontainhas 7 segundo, dá para chegarmos lá, se não mudar o número da porta, exatamente, portanto, porquê? Porque naturalmente deve ter mandado um livro com um cartãozinho, como era da moda naquele tempo, e com o endereço lá, por isso é que ele sabia que morava aí. Portanto, onde era o que entendemos empregado dos impostos. E esteve também em Freixo de Espada à Cinta. Isto eu não sei onde é que ele foi buscar esta informação, mas é importante, porque significa que antes de ter ido para as terras do sul, passado o Douro, não é? Andou ainda por aqui pela região, nomeadamente em Freixo de Espada à Cinta. E depois diz, escreveu as terras entre Sábado e Douro, Setúbal, 1908, portanto, dá referência bibliográfica da obra, que na primeira edição tinha 519 páginas, mais 4 enumeradas e mais 18, e uma de erratas. E já agora um mapa também que figurava. Portanto, mais tarde, no volume 10, ou seja, no que é o volume das atualizações da obra
das memórias arqueológico-históricas, conseguiu mais qualquer coisinha. E, voltando ao José Manuel Martins Pereira, atualizando, diz: era natural de Vila dos Sinos, concelho de Mogador. Ou seja, aí leu melhor a obra, que foi buscar lá. Como ele declara. E provavelmente aí casou, pois Dona Maria Eugénia Gonçalves já foi sua mulher e vivia, e mete em nota aquela tanta página que eu já tinha dito sobre a história do Oliveira. Depois diz ainda, já no volume 11, que é o volume póstumo da obra, porque ele morre em 46, a obra só sai, o volume 11 só sai em 1948, mas ele, entretanto, catou mais qualquer coisinha. Diz ele assim: viemos a descobrir que, falando outra vez, acrescentando mais qualquer coisa sobre Pereira José Manuel Martins, diz: viemos a descobrir que foi chefe fiscal de primeira classe dos impostos do Estado, tendo falecido na Moita, concelho de Setúbal, a 18 de fevereiro de 1930, e que nascera na Vila dos Sinos, concelho de Mogador, a 4 de setembro de 1863, sendo filho de Tomás Martins, de Vila dos Sinos, e de Ana Maria, natural de Bemposta, concelho de Mogador. Não deixou filhos. Dá esta informação. Ora, isto foi precisamente a pedra basilar, a pedra de toque, para, a partir daqui, se prescrutar, portanto, todo um trabalho subsequente, que foi identificar a biografia, portanto, ou pelo menos a genealogia do José Manuel Martins Pereira. E aí teve, portanto, é justo salientar, tive a colaboração do senhor que está ali atrás, o Carlos Branco, portanto, que me auxiliou na tarefa de localizar no tombo.pt, portanto, que é o site da Torre do Tombo. Para quem está mais familiarizado com as pesquisas genealógicas, sabe o que isso é, só que infelizmente só vai até 1910. Daí para a frente tivemos que fazer outros contactos. E aí, com a data que o Abade Vassal dava, foi fácil encontrar o registro de batismo dele, fora, portanto, o que o internet já tinha encontrado. Portanto, o registro de batismo dele tem, portanto, diz que efetivamente nasceu em 4 de setembro de 1863, batizado uns dias depois, dia 12 de setembro, e tem um averbamento à margem esquerda de 1931, em que diz que tinha sido deferido o pedido, não diz, a gente compreendeu que tinha sido dele, mas mais recentemente eu penso que terá sido da viúva. Portanto, no sentido de acrescentar o Pereira ao nome, porque ele no assento de batismo aparece só como José Manuel Martins, filho de Tomás Martins, e portanto, a genealogia, lá está, dava jeito de termos a projeção, que assim será mais difícil. Portanto, e de Ana Maria, no assento de óbito, de Ana Joaquina Manso. Portanto, a mãe era, aliás, os pais eram ambos de Vila dos Sinos, mas a mãe tinha origens em Urroz, dos avós maternos, Miguel Frongos, que eu suponho que é Frois, era do Urroz, e era jornaleiro, e, portanto, a avó materna, Luísa Antónia Pires, de Bemposta. Portanto, como tal, não, minto, ela nasce em Bemposta, tanto que o casamento está em Bemposta, portanto, o casamento dos pais, portanto, ela era de facto de Bemposta, e o pai, o avô paterno, era de Urroz, tudo aquelas bandas. Da parte paterna, sim, Tomás Martins, de Vila dos Sinos, teria nascido à volta de 1811, 1812, faleceu, portanto, ambos os pais casaram tarde, razão pela qual ele era filho único. Portanto, ele casou já com 49 anos, a mãe tinha 39, que os padrões da época era de facto já muito tarde. Portanto, tanto que assim ele vai ficar órfão de pai, portanto, relativamente cedo, na altura de 68 anos, de andar mais ou menos no serviço militar, ou a pontos de ir para o serviço militar. Portanto, ainda do lado do pai, portanto, tem ascendência de Vila dos Sinos, portanto, um António Martins Rodrigues, lavrador, e de uma Catarina Pereira, portanto, a avó paterna, que era do Urroz. As origens, como era norma, né? Portanto, estas terras a gente sabe, eu mesmo na minha família tem essas, eles circulavam, os casamentos, isto explica-se antropologicamente pela exogamia do grupo, muitas vezes em aldeias pequenas, como era o caso de Vila dos Sinos, e para não haver as consanguinidades, e uma das funções da festa, e o Mário sabe melhor que eu isto, era precisamente propiciar os conhecimentos, os casamentos, portanto, os matrimónios e por aí fora. Depois, ainda da parte paterna, os bisavós eram José
André e uma Teresa Rodrigues, portanto, José Pereira e Maria Marcos eram, portanto, os pais da avó. Portanto, do outro lado, portanto, eu vou dispensar, porque esta genealogia é comprida e o tempo é curto, portanto, isto também está ainda em elaboração. Importa só reter, de facto, do lado paterno, Vila dos Sinos, a mãe oriunda de Temposta e as coisas davam por aí. De maneira que ele casou, portanto, nesta, não sei se não conseguem ver bem, Vila dos Sinos tem uma igreja interessantíssima, que ele depois descreve muito bem na obra, ainda de tipologia românica, portanto, um românico tardio, ainda com aqueles modilhões toreados todos à volta, ainda há de momento ruiu uma das paredes, ele conta, vai ao ponto de dizer quanto é que custou a construção daquilo. Em tempos mais recentes fizeram uma sacristia toda modernaça, que enfim, não é, que até assusta, e tem à entrada, mantém hoje, um porco de pedra que está lá no pedestal, que é o famoso berrão de Vila dos Sinos, que o povo nunca consentiu que saísse dali. Houve uma tentativa, que ele próprio diz, de um museu, que devia ser o Museu de Bragança, nessa altura um municipal, porque o outro ainda estava para ser criado, e deveria ter sido, talvez, o coronel Lobo, fundador desse museu, que deve ter tentado levar o porquinho para o outro lado. E o povo amotinou-se, e daqui não sai, e daqui não. Já outra sorte, não tiveram um outro berrão que entretanto surgiu, suponho, na década de 40, e um bezerrinho também, que foram com o então Presidente da Câmara, que era outro ilustre e ilustrado, mugadorense, fez encaminhar para o Museu Abade Bassal, onde estão. Portanto, falando, então, passando agora para a parte continuando a investigação, foi um trabalho quase Sherlock Holmes. Portanto, sabíamos então as origens, portanto, aqui o nascimento, faltava o resto. Agora, então, morreu, o Abade Bassal diz que na moita. Muito bem, vamos então à moita. Então, 1930, no tom.pt já não se encontrava. Foi necessário contactar a Conservatória do Registro Civil da Moita. Obrigado, Carlos. Foi ele que, de facto, fez este contacto. E por aqui soubemos que José Manuel Martins Pereira faleceu aos 66 anos. Portanto, a última morada conhecida era no sítio do Alto São Sebastião, da Moita, ali na zona de Setúbal, e que era casado com Diolinda da Pureza Martins Pereira, sendo filho de Tomás Martins, não diz a mãe, mas diz exatamente a hora e minutos, às 6 horas, 0 minutos, do dia 18 de fevereiro de 1930. E foi depositado, portanto, mora ali, na Moita, mas o corpo é levado para o cemitério do Alto São João, Concelho de Lisboa. Um bocado estranho, quer dizer, porque é que ele não fica no cemitério da Moita e vai para o cemitério do Alto São João. Eu tenho aqui uma suspeita, que o cemitério de São João, o Alto São João era muito, portanto, era a necrópole preferida dos vultos das pessoas da Primeira República, e eu julgo que ele deve ter andado por essas águas e algum amigo lhe terá disponibilizado o jazigo. Porque no contacto que fizemos depois com a Divisão de Cemitérios da Câmara Municipal de Lisboa, eles disseram que foi aí, de facto, sepultado num jazigo particular, no Mortal. Vou agora entrar aqui nestes pormenores, está a mostrar o mail da resposta, e que daí foi trasladado, e que eu quis saber se estava lá. Portanto, então o jazigo, o túmulo, e ele não foi trasladado para o cemitério de Vilar do Rei, Concelho de Mogador, no ano seguinte, em 1931, alturas de julho. Disse, Vilar do Rei porquê? Ele era de Vila dos Sinos, era natural que fosse para a terra dele, não é? Bem, isto era estudo, porque o Carlos Branco já tinha andado a indagar a naturalidade da esposa, e nos registros paroquiais, embora haja ali umas lacunas graves no Concelho de Mogador, quanto aos registros paroquiais e outra documentação, porque o arquivo ardeu, portanto, municipal e o tribunal, a Câmara, etc., ardeu para aí 2 vezes, portanto, e perdeu-se muita coisa, e assim, bem, se calhar está no rol dos livros perdidos, mas já agora, vamos lá ver Vilar do Rei. E levou-a lá, portanto, este é mesmo trabalho, Sherlock Holmes. Encontrou-se, de facto, o registro de batismo de Diolinda da Pureza Pereira. Portanto, nós ali não dá para ver nada. Isto é a igreja de Vilar do Rei, onde ela nasceu e onde, como era norma também, casava-se na terra da esposa.
portanto, da noiva, portanto, e naturalmente casaram aqui. E por isso, pesquisando mais um bocado, encontramos de facto o registro de casamento. Portanto, indo à certidão de óbito, casado com, deixa cá ver quando é que aconteceu. Aqui já é um trabalho de cocabichice, porque efetivamente não sabíamos quando, teve que se bater muito o documento, até que em 1897, dia 1 de março, encontramos então aqui o noivado. Sabemos que a menina de Olinda tinha na altura 18 anos, ele já era um rapaz entrador, nos seus 30 e tantos, e que era à altura sargento da Guarda Fiscal, segundo sargento da Guarda Fiscal. Portanto, naquela altura, os impostos, portanto, enquanto a GNR, portanto, dizemos soldados, a GNR é soldado, não é? Portanto, os fiscais estavam associados, portanto, era mais ao Ministério da Fazenda, portanto, era, digamos que os guardas fiscais, porque até a sua fusão depois com a GNR, tinham que ver com um outro ministério que não o da Administração Interna agora, e que noutros tempos respondia, portanto, ao Exército. Portanto, então aqui encontramos os dados sobre ela. Vemos que a família Pera, portanto, ainda há muitos Peras, eram de facto oriundos. Eu tive uma professora, a Dona Pera, Maria Pera, que era, portanto, era bem posta, curiosamente, lá estão os matrimónios, portanto, que era seguramente um lavrador abastado, já sabia ler e escrever, ela não. Os padrinhos também, portanto, ele também sabe ler e escrever, como é evidente. A única coisa que temos dele é o autógrafo, ainda não encontramos o retrato, e, portanto, 18 anos na altura ainda era menor. O padre diz que tem dispensa do pai que está presente, portanto, e assim então se completou um bocadinho mais daqui do puzzle biográfico do senhor. Portanto, ela de Olinda da Pureza, portanto, era filha, portanto, do Francisco Casimiro Pera, lavrador. Portanto, é preciso, portanto, lá no antigamente, século XVIII, XIX, distinguia-se. O lavrador é aquele que tinha terras suas, era proprietário, tinha normalmente animais de tiro, portanto, para lavrar, etc., enquanto que o jornaleiro só tinha força dos braços. Portanto, mas ele, vemos que do lado materno tinha origens em jornaleiro, portanto, que era a classe mais humilde. O lavrador já é qualquer coisinha. Portanto, ela, portanto, já vem de um pai lavrador, e a mãe, Amélia da Conceição, era de Vila dos Sinos, o que explica que a avó materna, a tal Eugénia, fosse de Vila dos Sinos. Portanto, a de Olinda, não sei se haveria ainda algum parentesco, mas naturalmente, isto depois havia sempre aquelas pessoas casamenteiras que arranjavam os trapinhos, estavam a ver que o rapaz, pá, já estava entradão e nunca mais se sabia, estava lá para baixo, também já devia ter um bom pecúlio, e alguém então empurrou. Portanto, ela diz-se no assento de